Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, boa tarde a todos. Bom dia também, que não chegou nem no meio-dia. Vamos juntos, até 12 horas, falando em esportes aqui com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O negócio tá complicado, hein? Olha, você vê que eu não peguei nem o óculos. Então vamos ao óculos primeiro, não é? Vamos ao óculos primeiro porque o tempo urge. Colocando os óculos e abrindo aqui a nossa participação. Com o treino aberto no Moisés Lucarelli, elenco da Ponte finalizou agora há pouco a preparação para o derby. Macaca vai em busca de reabilitação contra o rival para se reaproximar do líder Caxias. Vitória também praticamente garante a Macaca na segunda fase da Série C. Valentim pode ser suspenso por até 180 dias. Treinador será julgado por suposta presença em jogo que estava suspenso. Que jogo aconteceu? Elenco do Guarani já retornou à cidade de Campinas, onde realiza o último treino antes do derby. A atividade também será aberta à torcida no Brinco a partir das 4h30 da tarde. Em seu primeiro jogo, Matheus Costa irá realizar mudanças na equipe titular. Recuperado de dores na coxa, Alan Santos pode começar no banco. Vitória no Clássico é fundamental para as pretensões do Guarani na Série C. São Paulo abre vantagem mínima contra o Atlético Paranaense dentro do Morumbi, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Mais tarde, foi 2-1 esse jogo para o São Paulo. Mais tarde, o Atlético Mineiro surpreendeu e derrotou o Flamengo no Maracanã por 1-0. Palmeiras envia ofício à CBF e pede explicações pela atuação do árbitro e VAR no derby. Clube entende que foi prejudicado na derrota por 1-0 na Neoquímica Arena. Inter Miami oferece contrato de mais de 3 anos a Messi. Clube dos Estados Unidos busca a renovação do vínculo com o craque argentino até 2028. Bandeirantes. – 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande para cá, mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do AgroSteel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do AgroSteel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo realizado ontem no estádio do Maracanã. Jogo de ida, oitavas de final da Copa do Brasil. Vitória do Galo pelo placar de 1-0. O Flamengo atuou com Rossi, Varela, depois Emerson Royal, que fez a sua estreia, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha, depois Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan e Matheus Gonçalves, depois Samuel Lino, Luiz Araújo, depois Wallace Ian, Pablo Gonzalo Plata, depois Saul e Pedro, a equipe do técnico Felipe Luiz. O Galo de Everson Saravia, depois Igor Rabelo Lianco e Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes, depois a participação ainda do Fausto Vera e do Gustavo Scarpa, Rony, depois Alexander Huck, depois o Júnior Santos e Coelho. O técnico Cuca comandou o Galo, o único gol do jogo marcado pelo Coelho, a 20 minutos do segundo tempo. A arbitragem foi do paulista Rafael Klaus no Maraca, que mais uma vez recebeu um grande público e deu Galo, Copa do Brasil, jogo de ida, oitavas de final, Atlético Mineiro 1, Flamengo 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Olá, meus amigos, vamos atender aqui os nossos clientes. Eu peço desculpas de maneira antecipada, porque graças a Deus, e eu quero agradecer de coração todo mundo que manda mensagem para cá, que ouve o programa. São muitas mensagens, né? Amanhã tem derby, nós teremos aqui uma super cobertura desde as 10 horas da manhã. Um negócio extraordinário feito pela equipe, construído pela equipe de Carlos Batista. Tá bom? Então aqueles que eu não consegui atender nas mensagens, não fiquem chateados comigo. Tá bom? E vem a pergunta aqui. E os salários na ponte foram pagos? Tem o boletim já do Pedro Piscinato, mas ele tá aqui e eu vou perguntar para ele. O Alexandre perguntou segunda, terça, quarta, quinta e hoje. Pedro, PP, você tem informação ou não? Ainda não temos informações sobre os salários da Ponte Preta. O acordado entre o Marco Antônio Herbelin e o grupo de jogadores é que ele pague até o último dia do mês próximo. Então ele tinha até ontem para acertar os salários do mês de junho e não tenho ainda essa informação se ele pagou ou não. Assim como Alexandre de Moraes, bom, isso aqui é política. O Reinaldo está mandando o hashtag Ponte. Um abraço, Reinaldo. Obrigado pela mensagem. O presidente do Guarani precisa ficar esperto com a arbitragem. Há uns jogos vemos sendo prejudicados e derby no Moisés, os juízes. Não entendi muito bem aqui, Robson Oliveira, mas está registrado aqui. Mandou ficar esperto com a arbitragem. Prepara aí quem vai apitar o jogo de novo para mim, Pepe. Já eu vou pedir para você só o nome do árbitro. Bom dia, CH, a todos da rádio. Bugre vence o derby com 2 gols de Takahashi. Rogério de Hortolândia. Tá bom, Rogério. Amanhã estaremos no Majestoso de olho na macaca e ouvindo a Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Valnei Matheus. Eu estarei nessa na Rádio Bandeirantes. Os meus companheiros estarão, tanto o Gleger como o Tigrão, comentando na TV. Então você tem 2 opções. Ou você ouve a Rádio Bandeirantes ou assiste a TV Bandeirantes, tá bom? De qualquer maneira, modestamente falando, você vai estar bem servido. Tem aí? João Vitor Gobi apitará o derby. Árbitro de 29 anos da Federação Paulista. Ontem você estava colocando que, pelo que pesquisou, ele não teve maiores problemas a carreira curta dele, né? Não, chegou a apitar um jogo do Guarani nesta temporada, Guarani Novo Horizontino, um jogo aqui no Brinco, um jogo bem tranquilo. Os outros jogos também que ele apitou de Copa do Brasil, Série A, não é um árbitro que costuma ter polêmicas. Ronaldo do Chapadão que quer uma indicação de um Malbec. Eu preciso saber quanto você gostaria de gastar. Que tem vinho de R$60 e tem vinho de R$6.000. Então, quanto você quer gastar? Escreve aqui, daí eu vou escrever para você a sugestão com todo o prazer.
Edson Elias, Campinas. Bom dia, CH. Bom final de semana para você e equipe. Bom trabalho no derby. Ô Edson, muito obrigado. Você é sempre muito gentil com a gente. Ponte Pretanos, parem de falar de salário. Estão jogando contra? Giolo. Eu assim, ó, eu não vou interpretar. Eu vou dizer claramente, eu tenho dever e eu não leio a mensagem antes, a não ser que seja ofensiva. Mas eu tenho que atender os nossos clientes. E alguns preferem caminhar por esse trajeto, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu sei que eu tenho aqui um testemunhal para ler e já os boletins. Abrindo aqui a mensagem da Cidinha. Derby 210, Ponte Guarani no Brasileirão 2025. Dia 2 de agosto, às 17 horas, no Moisés Lucarelli. A partida é válida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as disputas, rivalidade, os gols, os números, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Esse derby vai pegar fogo, viu? Derby 210, Ponte Guarani, dia 2 de agosto de 2025, 17 horas no Majestoso ou no Moisés Lucarelli. Acompanhe aqui na Rádio Bandeirantes com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com e Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. Anote o WhatsApp aí, 19 99787 7603. Bandeirantes. Deixa eu ler mais uma mensagem para a gente ir para os clubes. De 200 a 300 reais. Tá bom, Ronaldo, já mando para você aqui inbox, tá bom? Bom dia, corneteiros da Band. Maurício, você não vai tirar o meu humor, tá bom? 11h46 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Com Breno Beretta. Oi, CH, o time da Ponte Preta realizou agora pela manhã o último treino e foi no estádio Moisés Lucarelli. A última parte do treino foi aberta para a torcida, porque antes o Alberto Valentim comandou um trabalho de posicionamento, é claro, visando a partida deste sábado, o grande derby de Campinas, a partir das 5 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. A torcida, em bom número, apoiou o time da Ponte nesse último treino, um treino aberto, até para os jogadores sentirem o calor da torcida pontepretana, parte do que vai acontecer neste sábado no Majestoso. E o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes já jogou derby, o goleiro Diogo Silva, que é um dos atletas mais experientes desse elenco, e ele fala a respeito deste clássico, um dos maiores do Brasil. Bem focado, porque nós sabemos que é um jogo diferente, é um jogo especial. E esse tipo de jogo, ele não tem essa de um tá lá em cima, outro tá lá embaixo. Quando entrar ali, vai ser um jogo muito difícil, porque nós estamos tratando de um derby, né? Nós estamos tratando de uma Ponte Preta e um Guarani. Então isso, nessa hora aí, não entra tabela dentro de campo. E então nós estamos bastante focados, porque nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Bom, o time da Ponte só vai ser confirmado 1 hora antes do jogo, ou seja, às 4 da tarde. Mas a provável formação da Ponte, o Alberto Valentim, que deve ter força máxima, com o Diogo Silva no gol, o Maguinho na lateral direita, na zaga o Wanderson e o Emerson, na esquerda o Arthur e no meio-campo, provavelmente a volta do Dudu ao lado do Lucas Cândido, também do Elvis, e lá na frente Everton, Brito, Jean Dias e o Gé. A respeito de ingressos, estão sendo vendidos ainda nas bilheterias, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos, e os ingressos hoje nas bilheterias somente até às 7 da noite. O que sobrar de ingresso, amanhã apenas online à venda. Valeu, CH! Valeu, Breno. Obrigado, Pedro Pansani, que mandou aqui uma mensagem muito carinhosa. Sabe qual o maior sinal da imparcialidade e profissionalismo? Ambos os lados chamam de tendencioso, corneteiro
Se os dois lados falam, ao meu ver, é o maior indicador e o indicativo. E acontece isso todo dia comigo, com o Tigrão e com o Gleger Zorzin. É a torcida A e a torcida B. Parcial, corneteiro, vocês querem agitar. Graças a Deus é dos dois lados. Sabe por quê? Porque o pessoal acha que abrir o microfone é torcer pro futebol de Campinas. Eu não torço com o microfone, isso aqui é a minha profissão. E para você estar todo dia me ouvindo, eu tenho que ter uma coisa essencialmente. Isso é o mais importante. Credibilidade e imparcialidade. E todos os meus companheiros são assim. Eu estou aqui há 18 anos, o Tigrão está há 25, 30 anos e eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Ninguém precisa de minha defesa. Agora, quando fala um negócio aqui que não é verdade, eu sou obrigado, Tigrão, a me pronunciar. Claro. Desculpe pelo desabafo, tá, gente? Não, mas as pessoas, a gente entende perfeitamente. Eu às vezes brinco, às vezes eu fico bravo também. Mas não é assim, né? A gente, você falou 25 ou 30, é 40. Nas duas emissoras. Não, mas né? aqui na Bandeirantes? Não, na Bandeirantes a gente veio em 2002, né? Tá. 2002, 23 então, anos. Quase 24. Legal. Indo para 24. Legal. Então, tá tudo certo. E saibam vocês que a gente torce muito pelo futebol de Campinas. Por exemplo, um jogo como esse de amanhã, é fundamental que tenhamos um grande espetáculo, que não tenha a questão da violência, que a arbitragem seja legal, que os jogadores deem a alma para ganhar o jogo, mas que se respeitem, que não tenha porrada, deslealdade. É isso que a gente torce. Agora, dentro de campo, se a Ponte jogar melhor, vou dizer que a Ponte tá jogando melhor. Isso aí. E se a torcida do Guarani ficar brava comigo, isso é um problema dela. E se o Guarani estiver jogando melhor do que a Ponte, eu vou dizer que o Guarani está jogando melhor do que a Ponte. E se a torcida da Ponte ficar brava comigo, isso é problema dela. Sim. E eu tenho que estar em paz com a minha consciência. Veja o tamanho da repercussão de uma transmissão desse nível. Que começa aqui 10h30 da manhã. O jogo é 5 da tarde. E vai embora. E a televisão, e mandando aí para praticamente o Brasil todo o jogo. E então, né, o mesmo jogo que nós estamos vendo, as duas torcidas estão vendo. Tigrão, eu vou te chamar para comentar o derby num bloco só. Eu tenho que chamar agora o nosso queridíssimo Pedro Piscinato. Piscinato. Até dezembro eu aprendo. Eu sou Lembra de piscina? Isso aí. 11h51 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Pedro Piscinato. Fala CH, o elenco de jogadores do Guarani chegou a Campinas hoje no período da manhã e já se preparam para o treinamento de logo mais. Hoje, a partir das 4h30 da tarde, portões abertos do Brinco de Ouro para os torcedores que quiserem comparecer, desejar boa sorte ao time e dar aquele último incentivo antes do clássico de amanhã. Lembrando mais uma vez, é claro que o derby é um jogo de torcida única, portanto, torcedores do Guarani não poderão acompanhar o Bugre de perto. Sendo assim, a diretoria decidiu abrir os portões para essa última atividade que acontece antes do clássico, a fim de aproximar mais elenco e torcida. E durante essa semana em Sorocaba, quem falou com a gente foi o lateral Emerson, titular absoluto do Bugre nesta temporada, ele que já vai para o seu terceiro derby contra a Ponte Preta, e falou um pouco sobre a expectativa que ele tem para essa partida e também sobre a experiência neste clássico. A expectativa é a melhor possível, né? A gente tá focado, tá pilhado pro clássico, a gente sabe da importância que tem, né? Ganhar um clássico, ainda mais na situação que nós estamos. Acho que vai dar um ânimo muito maior pra gente seguir na competição. Cara, eu já tive boas experiências lá, né? Meu último clássico que eu joguei ano passado lá, a gente ganhou. Então, eu sei da importância que é, né, ganhar um clássico, eu sei a representatividade que é para a cidade, para o Guarani, tudo isso envolve, né, esse derby. E eu acredito que o grupo está muito focado, a gente vai fazer um trabalho intenso, muito forte, porque a gente vai para conquistar um resultado positivo.
Sendo assim, um provável Guarani tem Andrei no gol, Cicinho na lateral direita, Rafael e Alan Santos na dupla de zaga e Emerson Barbosa fechando a primeira linha. E no meio de campo já temos a primeira dúvida na posição ali de primeiro volante entre Kelvin e Cadi, mais à frente Caio Melo e armando o time Diego Torres. Lá no ataque, Mirandinha de um lado e na outra ponta mais uma dúvida entre Gabriel Silva ou Cauã Jesus e, claro, descentralizado Bruno Santos. Claro que só saberemos a escalação oficial amanhã a partir das 4 horas da tarde, 1 hora sempre antes da bola rolar, mas a partir das 10h30 da manhã já estaremos aqui com transmissão exclusiva na Rádio Bandeirantes, já falando sobre o Derby 210, um material muito completo, muito legal. Então você ouvinte, amanhã a partir das 10h30 da manhã, sintonize na Rádio Bandeirantes que já estaremos falando do Derby, CH. Obrigado, Pedro. Tigrão, comente do derby. Eu não sei se você ouviu o que eu vou te dizer agora. Derby é derby e vice-versa. Essa é do Dadá, né? Do Jardel. Sei. Clássico é clássico e vice-versa. Jardel que lançou essa daí. Genial, aliás. Fale do jogo. Eu vou falar pra você uma coisa aqui que eu tô pensando do derby. Diga. Derby é derby e vice-versa. Eu acho que o derby tem tudo para agradar. O Pedrinho passou aí agora uma expectativa, mas não tem time oficial. Eu acho que a Ponte pode ter menos surpresa do que o Guarani. O Guarani tem a questão do Alan Santos, como é que vai ser o meio de campo. Vai de 3 volantes mais o Diego Torres, vai com 2 volantes e o Isaac fazendo uma meia água entre volante e atacante. O Guarani acho que tá mais difícil da gente imaginar. A Ponte tá mais barbada. A não ser que tenha alguém aí que passe mal, um desconforto, etc. Por que eu acho, já encerrando, deixa eu ver a hora aqui, tem que encerrar. Por que é que eu acho que o derby tem tudo para agradar? Porque apesar dos objetivos diferentes, os dois times precisam ganhar o jogo. A Ponte pela rivalidade, pela obrigação de quem joga em casa e para definir logo de uma vez os 29 pontos e comemorar a classificação para a próxima fase. E o Guarani porque nem um empate serve. Se o Guarani chegar a 17 pontos, faltando 4 jogos, ele terá que ganhar 3 e empatar 1 dali para frente. Então eu acho que vai ser trocação. Os dois times vão um para dentro do outro. Claro que com cuidados, ninguém quer dar o expediente do contra-ataque para o adversário, mas são objetivos diferentes, assim, na pontuação. A Ponte já querendo consolidar e o Guarani querendo continuar na briga por ela, que é a tal da classificação. Mas os dois precisam ganhar. A Ponte empatando, a torcida vai ficar com o saco cheio, perdendo mais ainda. E o Guarani, se empatar, não resolve nada. Então, acho que é jogo aberto, jogo bacana de serviço, essa é a minha expectativa. Bom, para o ouvinte que me perguntou sobre Malbec, eu tenho 2 sugestões simples, mas compre original. Tem muita coisa contrabandeada na internet. Quem importa esses vinhos é a Mistral Importadora. Eu não trabalho com eles. Alma Única ou Alma Viva são vinhos que eu gosto muito, vinícolas que eu conheço. Mas o que você vai mais gostar, que é acessível pela faixa de preço, é um DVKT na Malbec. Malbec. Com certeza. Aí pode ser a safra que for, que realmente o vinho é de respeito. Falem bem ou falem mal, digam sim ou não, mas continuem ouvindo o Tigrão. 11h57 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compras de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças.
Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa do Brasil. Ontem foram realizadas mais 2 partidas da fase oitavas de final, jogos de ida. No Maracanã, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo pelo placar de 1-0. E no Morumbi, o São Paulo derrotou o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Os jogos à volta na próxima semana. Amanhã é dia de Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. Amanhã tem Sport Bahia. Amanhã também tem Mirassol e Vasco, 9 da noite Fluminense e Grêmio. Pro domingo, 4 da tarde, Botafogo e Cruzeiro, tem ainda Corinthians e Fortaleza, 6h30 Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, Ceará e Flamengo, Vitória e Palmeiras, 8h30 Inter e São Paulo. Segunda-feira tem Santos e Juventude. São os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje é dia de Copa Paulista, com o Guarani em campo. O Bugre disputa com o seu time B a competição. Joga logo mais às 8 da noite, 8ª rodada da primeira fase. Encara o 15 na cidade de Piracicaba, 15, que é o líder. O Guarani é o 4º colocado. Lembrando que os 4 primeiros avançam à próxima fase da Copa Paulista. E para fechar, claro, tem o Campeonato Brasileiro da Série C, com destaque para amanhã, o Derby Campineiro, 15ª rodada. 5 da tarde tem Ponte Preta e Guarani. Amanhã também tem CSA e Botafogo da Paraíba no mesmo horário. 6h30, ABC e Figueirense, São Bernardo e Tombense. Pro domingo, Maringá e Floresta, Ipiranga e Caxias, Náutico e Retrô. Segunda-feira, Brusque e Itabaiana, Ituano e Londrina, além da partida entre Confiança e Anápolis. Lembrando que na Série C, a liderança é do Caxias com 30 pontos, a Ponte Preta tem 26 e o Guarani é o 12º colocado com 16 pontos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 01. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Alegria, alegria, porque hoje é sexta-feira. Alegria, alegria, porque hoje é sexta-feira, dia 1º de agosto. Estamos começando mais um mês, segundo semestre alavancado. Postura, o que fazer? Como fazer? Bom, postura também é, acima de tudo, comportamento. E eu estava pensando bem naquilo que é postura, pensando bem, às vezes, na minha falta de postura e nos meus erros de comportamento, e acho interessante que a gente possa compartilhar. O rádio é tão bom exatamente por conta dessa proximidade, deste alinhamento, inclusive em relação aos meus próprios erros. Postura é comportamento, é fato, tem mais, uns têm mais, outros têm menos. É normal que isso aconteça, é normal do ser humano uns serem melhor comportados do que outros, é fato, melhor postura, maior resultado.